Trabalho e mercado de trabalho, aula 21 de Geografia, segunda série do ensino médio. A situação do desemprego no mundo vem se agravando há alguns anos, devido a uma série de fatores. Entre eles, o fato de o contingente de jovens que querem entrar no mercado de trabalho ser superior ao da oferta de novos empregos e o crescimento do desemprego estrutural e conjuntural. Então, apesar de a gente estar tendo, a gente já viu nas nossas aulas sobre demografia, sobre pirâmide etária, nós vemos que vai havendo um achatamento na base da pirâmide, ou seja, a quantidade de jovens vem diminuindo, porém, as quantidades de empregos para esses jovens também. O emprego para esse jovem também vem diminuindo. Por quê? Série de fatores, então, estrutural e conjuntural, né? Vamos dividir o que é estrutural e o que é conjuntural. Conjuntural é o que acontece em um determinado momento, por exemplo, uma crise econômica, por exemplo, o que está acontecendo agora por causa da pandemia, né? Muitas empresas fechando, estão fechando por causa de uma conjuntura, de um momento, né? Uma crise sanitária que gerou uma crise econômica. O desemprego estrutural, não. É uma mudança que existe na estrutura e que aquele emprego não volta mais. Conjuntural, esse emprego pode voltar. Estrutural, não. O que seria, por exemplo, um desemprego estrutural? É uma empresa que passou a ser mecanizada, né? Fez uma automação, né? Aquela pessoa que trabalhava ali não vai ter mais aquele emprego, ela vai ter que se reciclar, buscar uma outra ocupação. No campo, né? Mecanização das lavouras, né? Aqueles empregos de quem trabalhava na colheita não vai existir mais, já que foi substituído pela máquina. Então, desemprego estrutural, aquele emprego não volta mais. Conjuntural, aquele emprego é de uma dada conjuntura que aquele emprego pode ou não voltar, né, a acontecer. Uma conjuntura também cria uma série de transformações e também, mas gera também outro tipo de emprego. Empregos de determinado tipo de trabalhos vão acabando e outros vão surgindo, né, conforme a criação de novas tecnologias. A pessoa tem que estar atenada, né, para acompanhar essas transformações. É o famoso acompanhar o bonde, não perder o bonde da história, não ficar para trás. O gráfico a seguir mostra os efeitos da crise que ocorreu em 2008 nos Estados Unidos, resultando na elevação da taxa de desemprego de alguns países do mundo. Então, esse aqui é um exemplo de desemprego conjuntural, dada a uma crise em um determinado país, né? Lembrando que as crises, quando crises econômicas acontecem em um país, né, essa crise, né, como o mundo é global, ela afeta o mundo todo. Estados Unidos e China, principalmente, né? Qualquer balanço que tem nas economias desses dois países afeta o globo todo, já que eles fazem comércio com o globo todo. Então, a taxa de desemprego antes e depois da crise de 2008, né? Que foi a crise dos Estados Unidos. Então, de rosa está aqui a taxa de desemprego antes de 2008, né, até agosto de 2008. E de verde a taxa de desemprego depois da crise, até agosto de 2010. Então, a gente vê que todos os setores, exceto a China, que teve um aumento muito pequeno do desemprego, os outros países aumentaram bastante o desemprego após essa crise de 2008. Então, reflexo da conjuntura do momento da crise
nos Estados Unidos da América, que afeta os outros países. Afetando, e aí quando tem uma crise, aquela economia que é mais fraca, ela sofre mais. É o caso da economia da Espanha, que é um dos países mais pobres ou menos ricos, menos rico ali da Europa, né? É o primo pobre ali dos europeus ali, Espanha e Portugal, que já tiveram uma história brilhante, né, na época da colonização da América, porém, né, são economias fracas, né, se comparando com as suas irmãs europeias. O gráfico a seguir mostra os efeitos da crise de 2008 na taxa de desemprego nos Estados Unidos e na zona do euro, e aponta que até 2015 a taxa de desemprego do país que utilizam o euro como moeda ainda era superior à existente em 2008. Estados Unidos, zona do euro. Então, nos Estados Unidos, que foi onde houve a crise, houve uma redução do desemprego, o que não aconteceu na zona do euro, que permaneceu, né, subindo, havendo a queda apenas lá em 2014, uma queda bastante tímida. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, utiliza uma metodologia de análise do desemprego mais abrangente do que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso determina que as pesquisas realizadas com a participação do DIEESE constatem a existência de taxas de desemprego mais elevadas do que as constatadas pelo IBGE. Então, são duas formas de pesquisa, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e o do IBGE. A pesquisa mensal do emprego, que é o PME, realizada pelo IBGE, considera como trabalhador desocupado apenas aquele que se encontra em situação de desemprego aberto. A pesquisa de emprego e desemprego, PED, realizada pelo DIEESE, considera como trabalhador desocupado aquele que se encontra em situação de desemprego aberto, desemprego oculto pelo trabalho precário e desemprego oculto pelo desalento. Então, o IBGE vai considerar como desempregado somente aquele que está procurando emprego, aquele que está buscando emprego, está distribuindo currículo, está buscando emprego. Então, ele não considera desempregado aquele que está subdesempregado, aquele que está marginalizado, aquele que está trabalhando, fazendo bico. Então, o cálculo do IBGE não vai levar em conta isso, vai considerar, se ele não está procurando emprego, então ele está empregado, né? De alguma forma não está empregado formalmente, mas está empregado de alguma forma. E também tem pelo desalento. O que é desalento? Desalento é quando a pessoa desiste, simplesmente desiste de procurar emprego. Então, do IBGE vai levar em conta somente o desemprego aberto, que é a pessoa que busca uma vaga. Já o do DIEESE, ele vai levar em conta aquele que está subempregado e aquele que, né, já desistiu de procurar emprego. Então, por isso que o resultado estatístico desses dois tipos de pesquisa vão ser diferentes. Lógico que a pesquisa do IBGE, né, vai apresentar menos desempregados do que a do DIEESE. IBGE e a do DIEESE é o que eu já havia dito para vocês. Então, aqui, comportamento da taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas do Brasil. Então, aqui, você vai ver sempre, né, a do DIEESE maior do que a do IBGE, que está de azul. Porém, né, as duas seguem o mesmo ritmo, né? Você percebe que aqui tem uma subida, aqui tem uma subida também, e aí vai vendo a tendência de queda. Né? Então,
se a gente perguntar, se apresentar para vocês esse gráfico, perguntar por que da diferença, você já sabe a resposta, que é pelo método de pesquisa. Aqui só leva em consideração o desemprego aberto, aquele que está buscando emprego. Aqui leva em consideração aquele que está subempregado, não está empregado formalmente, está vivendo de bico, né? E aquele que também já está desalentado, ou seja, não procura mais emprego. Então, por isso que o resultado é diferente. Então, você vê que eles seguem o mesmo patamar. A metodologia usada pelo DIEESE é a mesma utilizada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Essa metodologia busca retratar de forma mais fiel as diversas situações no interior de países subdesenvolvidos, como o Brasil. Então, a do IBGE, ela vai agradar mais os governos, né? Porque aí você vai apresentar um dado menor de desemprego, né? Mas a do DIEESE vai apresentar o cenário real, já que uma pessoa que está subempregada, apesar de não estar procurando emprego, não estar buscando emprego, ela vai ter uma série de problemas por estar subempregada, né? Não vai ter garantias sociais alguma, não vai estar contribuindo para o INSS para poder aposentar posteriormente, então não vai ter um seguro, uma assistência se caso sofrer um acidente trabalhando, né? Então é muito desalentador, né, quando você tem grande parcela da população subempregada. Ou até em situação de trabalho análogo à escravidão. A expressão economia informal abrange o conjunto de atividades que são desenvolvidas à margem da legislação que regula o funcionamento da economia. Os trabalhadores que se inserem na economia informal de um país são os que apresentam, como regra, um nível de escolaridade e de qualificação muito baixo. A ocorrência de crise econômica em um território leva à diminuição da oferta de empregos formais e, por consequência, o aumento da informalidade. Então, toda vez que tem uma crise, né, o que é? O empresário ele quer diminuir o custo da sua produção, ele já não quer pagar tantos encargos sociais, então aí ele começa a buscar contratar trabalhadores de forma informal. O trabalhador perde o emprego por causa da crise, né, e ele não vai ficar de braço cruzado. Aí, então ele começa a aceitar qualquer coisa e busca na informalidade uma saída. Né? A maioria das pessoas começa na informalidade como algo passageiro, né? Começar a fazer isso aqui, né? Mas já eu me recoloco no mercado. Porém, em alguns casos, esse passageiro, o transitório, acaba sendo permanente e a pessoa acaba, né, ficando o resto da vida na informalidade. Um exemplo que nós temos de informalidade foi o caso aí, né, que a gente tem aí da pandemia, onde o governo criou-se, né, um auxílio para os trabalhadores informais. Por que para os trabalhadores informais? Porque esses trabalhadores não têm segurança social alguma, né? E se você quer manter uma pessoa isolada em casa, né, e ela não tem vínculo empregatício com ninguém, né, você não vai conseguir, ela ia continuar nas ruas tentando trabalhar de alguma forma, muitos até que receberam o seguro, continuaram trabalhando aí na informalidade, mas o seguro vem exatamente para isso, né, para tentar manter essas pessoas de alguma forma em casa. E o governo se assustou com a quantidade de pessoas, né, que requereram. Ele imaginava que seria uma quantia e esse número foi extremamente maior do que ele imaginava. Exatamente por quê? Porque o governo não tinha noção da quantidade de pessoas no país que estão em condição de trabalho informal, ou seja, a margem
da lei, à margem, né, das regras aí da economia. Assim, a maioria dos trabalhadores que se inserem na economia informal não se faz por opção, mas sim por falta de outras perspectivas para se manter ocupado. A incorporação à economia informal implica a renúncia de benefícios sociais que foram conquistados pelos trabalhadores ao longo da história, como resultado de muita luta. Então, o que acontece? A informalidade, a pessoa ela não escolhe, ela é jogada à informalidade. Ela é pressionada para a informalidade, já que aquele emprego formal não existe mais e ela vai perdendo os seus direitos, ela vai começando a aceitar não ter mais direitos, né? É aquilo que Karl Marx chama de exército de reserva, né? Que quando o número de desempregados é muito grande e a disputa para ter um emprego é muito grande, né? Tem muita gente querendo o mesmo emprego, essa pessoa passa a aceitar qualquer coisa, né? Um exemplo, né? Uma pessoa que, né, quer receber R$10 a hora, né? Mas a outra está passando fome. Se ela receber 5, pô, vai garantir alguma coisa na casa dela. Então, ela acaba aceitando. E isso vai desvalorizando o trabalho. Falar, você faz hora extra sem registro? Tá, eu vou pagar por fora, né? Ela vai aceitando, né? Quando não a informalidade é total. Então, as crises vêm para aumentar ainda mais a perca de direitos desses trabalhadores. A precariedade do trabalho no âmbito da economia informal explica por que ela cresce nos períodos de crise e diminui de forma rápida nos períodos de prosperidade econômica. No Brasil, ao longo da década de 2000, verificou-se uma expressiva diminuição na participação relativa da economia informal. No entanto, sua participação relativa no produto interno bruto do Brasil ainda é elevada. Então, nós vamos ver no gráfico, nós vamos ver aqui no gráfico, que em 2003 a 2013, que foi aí o período do primeiro e segundo governo Lula, a economia estava bem, por isso, a economia informal, a porcentagem de trabalhadores na economia informal veio diminuindo. Isso é regra, né? Em momentos de crise, aumenta a informalidade. Quando há um período de prosperidade, diminui a informalidade, começam a surgir mais empregos formais, as pessoas não vão apelando para a informalidade. E aqui mostra o valor movimentado, ou seja, diminui o número de empregos na informalidade, né? Porém, a participação na economia ainda é muito grande aqui. Era de 709 em 2003, para 782,4 em 2013, né? Isso em bilhões de reais. Se esse valor aqui é movimentado de forma informal, não está pagando imposto, né? Não está gerando recursos para o governo, para a sustentabilidade da sociedade como um todo, né? Então, apesar de diminuir a informalidade, né, o que é comercializado continua muito grande, né? O governo tem que se esforçar para diminuir isso aqui, para que isso aqui seja registrado e seja arrecadado, né? Porcentagem desses valores para o governo, para o erário. Uma das ações que o governos tem feito, né, já vem dos outros governos, é criar o MEI, né, que é o microempresário, microempreendedor individual, né, que era o quê? Eram pessoas que estavam na informalidade, né, foram jogadas na informalidade, né, e que ela se tornando MEI, microempreendedor individual, ela passa, né, a ser formal, né? Tem um outro tratamento. Quem que é esse MEI? É aquele cara que resolveu fazer um carrinho de cachorro-quente, um que resolveu fritar um pastel numa esquina, né?
uma série de atividades aí, né, que a pessoa lança, né, como, e aí ela não tem empregado, característica, ela não tem um empregado, eu tenho um empregado apenas, e essa é uma das regras para que ela seja inserida no MEI. Então, foi a forma de o governo, né, trazer essas pessoas, né, que estavam ali na informalidade para a formalidade, para que ela possa, pelo menos, haver uma contribuição para o INSS, para que ela tenha alguma garantia social, né, seguridade social, né, porque ninguém sabe o dia da manhã. Às vezes o camarada monta ali o lanche na esquina, ganha até relativamente bem, mas só que aí ele vai, não se preocupa, né, em fazer essas contribuições, né, e de repente, um belo dia pode haver uma catástrofe, não sei o que lá que possa acontecer, e ele não tem garantia social alguma para manter aquela renda, né. Então, o MEI veio, veio para tentar solucionar esses problemas. Então, nossa aula fica por aqui, espero que tenham compreendido, tenham entendido como é a dinâmica do trabalho em nossa sociedade. No mais, tenham um bom dia, nós temos mais uma aula hoje, aula de história. Até lá, então, e